Vomitar, ninguém gosta, né? Mas é uma daquelas coisas que, convenhamos, quase todo mundo já passou. E se por trás dessa experiência, que é super desagradável, existisse uma história biológica fascinante? Uma história de defesa, de comunicação química e, às vezes, de como esse sistema de segurança pode ser perigosamente sequestrado. Vamos desvendar isso juntos. Então, vamos começar pelo começo. A pergunta parece simples, mas a resposta, olha, nos leva a uma jornada incrível pela nossa própria fisiologia. Vamos entender como um dos mecanismos de proteção mais sofisticados do nosso corpo funciona na prática. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o reflexo do vômito. Depois, os mensageiros químicos por trás dele. Em seguida, como certos venenos sequestram esse sistema. Vamos ver um caso clínico real. E, por fim, o impacto disso tudo na saúde pública. Bom, primeiro de tudo, vamos entender o básico. O que é exatamente o vômito? E por que ele, na verdade, é um verdadeiro superpoder que todos nós temos? A definição clínica já dá uma ótima pista. O vômito, ou êmese, não é um acidente, não. É uma ação super coordenada e poderosa do nosso corpo. É literalmente uma saída de emergência para expulsar qualquer coisa que ele considere uma ameaça. É o nosso sistema de segurança em ação total. E o que pode disparar esse alarme? Olha, a lista é enorme. E não são só toxinas ou uma comida que não caiu bem, não. O centro de comando do vômito, lá no cérebro, é tão sensível que ele pode ser ativado por sinais do estômago, claro, mas também por aquilo que a gente vê ou cheira, pelo nosso sistema de equilíbrio e até por dor, estresse ou hormônios. O mais impressionante aqui é a coreografia. É uma sequência mecânica simplesmente perfeita. Cada passo é milimetricamente coordenado para garantir que a expulsão seja eficiente e, o mais importante de tudo, para proteger nossas vias aéreas. É uma engenharia biológica impressionante acontecendo em tempo real. Ok, a parte mecânica a gente já entendeu. Agora, vamos mergulhar no nível microscópico e conhecer o mensageiro químico que está por trás das cortinas, comandando todo esse espetáculo. O nome do nosso protagonista é acetilcolina. Pense nela como o interruptor que liga as coisas no nosso sistema nervoso parasimpático, aquele que cuida das funções de repouso e digestão. É a acetilcolina que diz para os músculos contraírem, para os órgãos funcionarem. Ela é simplesmente essencial. E o corpo é extremamente cuidadoso com esse mensageiro. Existe todo um sistema com 6 passos para produzir, usar e, o mais importante, para limpar a acetilcolina depois do uso. Isso garante que a mensagem seja entregue de forma rápida, clara, sem causar nenhuma confusão no sistema. E aqui está o ponto-chave de tudo. Para o sistema funcionar direito, precisa ter um interruptor de desligar tão eficiente quanto de ligar. E essa é a função da enzima acetilcolinesterase. A missão dela é uma só: destruir a acetilcolina uma fração de segundo depois que a mensagem foi entregue. Pense nela como a faxineira ultra rápida da sinapse. A diferença aqui é gritante. À esquerda, a gente vê uma comunicação nervosa normal, um pulso rápido de mensagem e depois silêncio. À direita é o caos. Se a enzima de limpeza, a faxineira, for bloqueada, a acetilcolina se acumula e fica gritando a mensagem dela sem parar. É uma sobrecarga total do sistema. Agora que a gente já entendeu a importância desse equilíbrio perfeito, vamos ver o que acontece quando ele é quebrado de propósito. Pois bem, conheçam os vilões da nossa história, certos tipos de agrotóxicos. Eles foram criados exatamente para isso, para quebrar o interruptor de desligar. O objetivo é causar uma sobrecarga fatal no sistema nervoso de insetos. O grande problema, o nosso sistema nervoso usa exatamente o mesmo interruptor. E nem todos esses sequestradores agem da mesma forma. Os carbamatos, eles bloqueiam a enzima só por um tempo. É como uma algema que se solta depois de umas horas. Já os organofosforados, esses criam uma ligação permanente. Eles basicamente quebram a fechadura. A única saída é o corpo construir novas enzimas do zero, o que leva tempo. É por isso que eles são muito, mas muito mais perigosos. Então, como é que essa sobrecarga se manifesta no corpo? Na medicina, existe um mnemônico fácil de lembrar, em inglês: sludge. Basicamente, significa que tudo que pode secretar um líquido o faz em excesso. É o sistema parasimpático em hiperatividade total. E isso inclui salivação, lacrimejamento, diarreia e, claro, o nosso ponto de partida, o vômito.
Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como tudo isso se parece numa pessoa de verdade, numa emergência médica? A história a seguir é forte, mas é necessária para a gente entender a dimensão do problema. Esse é o caso de HM. Os sintomas dele são um retrato perfeito da síndrome que a gente acabou de descrever. Vômito, diarreia, salivação. É o mnemônico sludge ganhando vida na frente dos médicos. A dificuldade para respirar e a fraqueza já mostram que a sobrecarga está afetando os músculos e os pulmões. É uma situação desesperadora. E este quadro aqui conecta os pontos perfeitamente. O vômito vem da hiperatividade do intestino. A falta de ar é por causa da contração dos brônquios. O coração lento é como se o freio do coração estivesse sendo pressionado com força demais. E a fraqueza é uma sobrecarga na comunicação entre os nervos e os músculos. Cada sintoma é uma consequência direta daquela inundação de acetilcolina. Felizmente, existe um antídoto, a atropina. Ela funciona como se fosse um escudo. A atropina não conserta a enzima que foi quebrada, mas ela protege os órgãos, ela bloqueia os receptores, impedindo que o excesso de acetilcolina se ligue a eles. É uma forma de ganhar um tempo precioso para o corpo poder se recuperar. O caso do agricultor HMS não é um fato isolado, infelizmente. Agora, vamos ampliar o nosso foco para entender a real dimensão do envenenamento por agrotóxicos no Brasil. E os números são realmente alarmantes. O número é chocante. 58.772 casos registrados em apenas 5 anos. Isso transforma o que poderia parecer um acidente de trabalho raro num problema de saúde pública de larga escala. E o que está por trás desses números é ainda mais preocupante. E a história fica ainda mais complexa quando olhamos o porquê. A maioria desses casos, 52%, não são acidentes. São tentativas de suicídio. Isso revela uma conexão sombria entre o fácil acesso a esses venenos e crises de saúde mental. É um problema que precisa, e muito, ser discutido abertamente. E o perfil da vítima também está mudando drasticamente. Aquele estereótipo do trabalhador rural que se acidenta está sendo substituído por uma nova e triste realidade. Mulheres, em centros urbanos, que usam o agrotóxico de forma intencional. O problema migrou do campo para a cidade, e de um acidente para um ato de desespero. E isso tudo nos deixa com uma pergunta crucial. Se o rosto e o local dessa crise estão mudando tão rápido assim, será que as nossas políticas de prevenção e de saúde mental estão acompanhando essa evolução? A biologia do veneno é a mesma, mas o contexto social por trás da exposição é uma história completamente nova, que exige a nossa atenção. O que pode ser feito para mudar esse cenário?